Vamos nós para uma nova tentativa. Então estamos aqui com a nossa live. O tema da nossa live é a vivência do luto, como lidar com as perdas. Esse é o nosso grande desafio dessa noite. E aí eu vou colocar aqui, boa noite para quem está chegando, Aline Viegas, Cida Artes. Eu vou colocar aqui o título, e é o tempo que a Renata vai chegando aqui. A Renata, a psicóloga Renata, é quem vai nos ajudar na... Esperar que dessa vez funcione. Esses imprevistos aí, em parte do nosso processo. Olá! Acho que é problema na internet mesmo. Boa noite! Vou colocando o título aqui, beleza? Porque aí quem for chegando depois vai pegando aí a rota que a gente vai traçando. Deixa eu ver aqui. Aprendi a fazer isso aqui. Quero agradecer aqui publicamente a minha amiga Viviane, que foi quem me ensinou a fazer esse negócio aqui de fixar o título, porque ela disse que ficava melhor. E de fato fica, porque à medida que você vai entrando, aí você vai percebendo ali que o tema está exposto, né? Eu queria que vocês que estão aqui dessem um retorno sobre o som, se está todo mundo ouvindo direitinho. Alguém que pudesse aí, se botar a carinha, eu vou entender que o som tá bom. Bote a carinha aí ou o sinal de positivo, são os sinais aí que eu vou entender que o som tá legal para vocês. Então, estou aguardando aqui duas coisas. Uma respostinha sobre o som, perfeito, pronto, beleza. E aguardando que a Renata chegue. Só que aí eu vou fazer o seguinte, meus amigos e amigas. Eu vou propor a abertura do tema e aí quando ela conseguir resolver esses pequenos impasses de internet, ela chega aqui com a contribuição dela, que será certamente uma contribuição muito bem-vinda e, além de bem-vinda, muito oportuna, sobretudo por ser um tema bem pontual, que é algo que tem a ver com a realidade que a gente tem vivido. Daqui de onde eu estou falando, tem umas janelas abertas e o som da chuva tem a ver com esse aspecto bem natural da nossa noite de sexta-feira. Um sextou bem diferente, né? Agradecer desde agora a quem já está por aqui. E eu vou dizer a vocês como foi que a gente pensou o tema, tá certo? Veja bem, primeiro a gente pensou em alguns pontos que articulassem esse desenvolvimento, né? Combinei, inclusive, a linha de trabalho foi combinada com a psicóloga Renata, né? Que por razões de internet não conseguiu ainda se conectar aqui. Bom, a gente dividiu em 4 pontos. O primeiro desses pontos é o seguinte, o luto relacionado com outras instâncias da vida. Por quê? Porque de uma maneira muito geral e talvez também justificada pelo impacto que causa, quando a gente fala do luto, a gente tende de uma maneira mais geral, identificar o luto com a perda de uma pessoa. E aí esse é o primeiro ponto que a gente quer apresentar, que é justamente que o luto se relaciona com outros setores da nossa vida. Claro, a perda de uma pessoa nos coloca diante da necessidade de enfrentamento do luto. Isso aqui é algo que ninguém está negando. A gente só está dizendo que outras instâncias da nossa vida, dos nossos relacionamentos, terminam por nos colocar em uma situação também de luto. Segundo ponto, deixa eu ver se ela chegou. Oi, Renata, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. A imagem tá boa, o som que não está. Boa noite, Renata. Tá ouvindo a gente? Ah, saiu. Então vamos seguir. E aí, esse primeiro ponto é uma apresentação do luto como algo que envolve também outros setores da vida. O segundo ponto é o luto como um processo. Um processo. Depois vem um terceiro ponto, que é aquilo que a gente pode chamar de possíveis fases do luto.
E aí é bem interessante porque essa vivência do luto vai atravessando etapas, vai atravessando momentos que a gente vai ver que quando a gente fala do luto e das fases, a gente fala no sentido pedagógico, porque não dá para dizer, olha, depois dessa fase vem essa. A gente vai ver daqui a pouquinho que não existe uma ordem obrigatória. Você identifica esses pontos da vivência, mas é bom ressaltar que isso vai depender de pessoa para pessoa, a forma como essa fase é vivenciada e também anexada aqui a sua estrutura psicológica, né? E aí, por fim, o quarto ponto, que é uma pergunta que, ao mesmo tempo, é um grande desafio, que é como viver o luto. Antes de começar, eu vou ler aqui uma mensagem da Renata, né? Que ela está dizendo que está tentando, mas pede desculpa a mim e a todos. E aí, como ela está vendo lá, assim, não está conseguindo conectar, mas está vendo, a gente percebeu que você teve um probleminha aqui para conectar, mas a gente sabe que teve um limite aí de alguma coisa da conexão. A gente vai conduzindo aqui e espera que você consiga conectar aqui, mas também se não conseguir conectar, a gente abre o espaço outro momento, não tem problema nenhum. Você é sempre bem-vinda e sua contribuição sempre bem-vinda. A gente fica aguardando aqui que você consiga resolver o probleminha aí, porque parece que o problema é de som, né? Pelo que ela está falando. E aí, Renata, Viviane disse aqui, ó, que se você talvez desconectar o fone. Talvez se desconectar o fone é uma sugestão que a Viviane está dando, né? Até porque ela já mandou uma mensagem para mim dizendo que estava reiniciando tudo. Então vamos lá então para esse primeiro ponto, que é uma relação que existe entre o luto e outros momentos, outras instâncias da realidade de uma pessoa. E aqui é bem interessante deixar claro o seguinte: a gente vivencia uma experiência de luto quando perde alguém que a gente ama, e essa é a grande vivência do luto, porque a vida inteira vai precisar se reestruturar a partir dessa perda. Esse é um grande desafio, por isso que quando a gente fala do luto, quase automaticamente a gente entende como a perda de alguém, mas existem pequenas vivências do luto. E quando eu falo pequenas, eu não estou dizendo que não são sofridas. São sofridas, são muito sofridas, mas quando eu digo pequenas, porque quando a gente olha o objeto com o qual se conecta, você percebe que aqui tem um outro formato de realidade. Por exemplo, a perda de um emprego coloca a pessoa que perdeu o emprego em uma vivência de luto. E aí, claro, ela leva um tempinho, se reestrutura e segue. O final de um relacionamento, inclusive o final de um relacionamento, pode levar a pessoa a ter sintomas de ordem físicas, de ordem física. E esses sintomas podem ser relacionados justamente com o impacto que a saída daquela pessoa causou no seu psicológico, né, na psique. E aqui tem um texto bem interessante do Freud, que é justamente sobre luto e melancolia, onde ele fala sobre essa distinção, mas que ao mesmo tempo as coisas vão se conectando, né? E aqui vai entrar um tema bem interessante, porque a perda de um animal de estimação por parte de uma criança é também, sim, uma forma de se vivenciar esse luto. Então veja que o luto embora a gente saiba que a perda de uma pessoa que a gente ama é obrigatoriamente uma realidade que nos coloca perante o luto. E aí, Renata, boa noite. Pronto, não está nos ouvindo. O problema é de som, a imagem está boa. A perda de um animal de estimação coloca quem perdeu numa instância de tristeza que pode ser, sim, qualificada como uma forma de vivenciar o luto, né? E aqui também, embora seja desafiador, é também uma oportunidade para que os adultos possam inserir a criança, e aí a gente vai ver um pouquinho mais à frente, em contato com essa realidade da perda, né? A perda de um animal de estimação, um cachorro, um gato, um peixinho que estava no aquário, um pássaro. Todas essas perdas ali, elas podem ser oportunidades para que um adulto coloque a criança em contato com esse tema. E aí, é claro,
isso deve ser feito da maneira mais adequada possível, né? A gente vai tentar aqui. Vocês lembram que eu coloquei assim, tem alguns pontos. Um ponto é como vivenciar o luto, e aí nesse ponto a gente vai apresentar, por exemplo, essa participação dos adultos e a inserção da criança, né? Mais uma tentativa da nossa amiga Renata. Vamos lá. Boa noite. Está me ouvindo? Está nos ouvindo? Oi? Não, ela não nos escuta. Tá bom. Então veja que esse primeiro ponto tem essa dimensão, a perda de uma pessoa, mas também outras perdas no caminho. E aí é muito pertinente que a gente perceba o seguinte, essa vivência do luto, ela vai estar anexada diretamente e é um desdobramento daquilo que a gente perdeu e da relação com aquilo que a gente perdeu. Então esse luto, de uma maneira bem simples, né, e direta, é uma readequação da vida da pessoa a uma realidade com a qual ela não conta mais com a presença de alguém que ela amava muito. Então, essa vivência do luto tem a ver... Isso aí está no livro que eu mencionei, é do Freud, que tem esse título, né? Luto e Melancolia, onde ele diz que o luto é justamente esse esforço que a gente faz de entrar no nosso íntimo e tentar ver a ferida que foi causada ali pela saída de alguém e, a partir de dentro, tentar curar. Só que aqui é que está o grande desafio, porque a cura, nesse sentido, merece um debate interessante e abre espaço para um debate interessante, porque a cura é, na verdade, a adequação da nossa vida à falta que o outro vai fazer. Então, veja que o que é que significa, então, ser curado, já que eu não encontro o outro ali. Ser curado significa dizer que eu assimilei aquela dor, assimilei aquela ausência e assimilei que a minha vida agora precisa se encaminhar, apesar de não contar mais com determinadas pessoas. E aqui nasce um grande desafio, porque quando a gente fala desse assimilar, existe um processo inteiro que vai nos colocando diante disso que a gente está chamando aqui de assimilação. Porque a assimilação plena não tem nada a ver com esquecimento. Não tem muito a ver com essa história de esquecer. Tem a ver com o fato de saber e sentir a dor, saber e sentir a dor que o outro causa por não estar mais aqui presente. E aí é que está um desafio, porque é a dor que o outro causa, né? Nessa leitura aí que o Freud faz, é por isso que machuca tanto, porque é como se a gente tivesse perdido uma parte nossa, porque de fato é assim. Aquela dor que eu sinto, ela está ali, mas ela já não paralisa a minha vida como paralisava em alguns outros momentos. É assim que a gente vai entender esse processo. Então, encerrando esse nosso primeiro ponto, essa vivência... Agora Oi? foi. Oi, boa Que coisa noite. boa! Então, Desculpa, aqui, pessoal, mas conexão, né, instável demais. a alegria lhe receber aqui, viu? Então, seja bem-vinda. Eu falei daquele primeiro ponto, que aí, claro, eu vou lhe dar a palavra, né? Só para lhe situar na história. Eu comecei aquele primeiro ponto que a gente tinha falado, que era justamente esse aspecto de o luto pertencer a outros setores da vida, né? Não só a Sim. perda de alguém, mas, por exemplo, a perda do trabalho, um relacionamento. E aí eu falei um Um pouquinho animal, né? justo, um animal de estimação. E aí acaba sendo uma oportunidade para os adultos começarem a colocar a criança, e aí dependendo da fase, né, nesse contato necessário com a realidade da morte também, né? E aí eu passo a vez e a voz, já que agora você pode ser vista por todo mundo e escutada, então agora que está tudo legal aqui, vamos lá. Vamos lá. Primeiro eu Nesse primeiro... agradeço o convite, né? E quero agradecer também a Sim. presença de vocês e a paciência. Foi uma batalha, mas deu certo. Foi uma batalha que deu certo. E aí, sobre esse primeiro ponto, você quer pontuar alguma coisa sobre o luto É, pertencer a pertence a outras várias esferas? esferas, né?
Isso. Então, eu coloco muito luto também nesse momento que estamos passando de pandemia, né? A gente está Sim. perdendo o nosso ir e vir, né? A nossa liberdade. Isso é muito grave, né? Isso abala muito psicologicamente a todos. Até aquela pessoa, assim, que é mais forte, que não existe isso de ser mais forte ou mais fraco, né? O que existe é Uhum. maneiras de lidar diferentes. Mas o ir e vir, ele pesa muito. Você não poder ter um lazer, como você também sequer poder cumprir com suas obrigações fora de casa, né? E ter que se adaptar a uma nova realidade, né? O luto, você se adapta a uma nova realidade quando alguém morre, né? O ambiente sem aquela pessoa. E as perdas em outra esfera, você vai ter que adaptar aquilo que está faltando, seja uma situação, um animal, uma pessoa, né? Então, nesse momento de pandemia, a gente está sofrendo um luto, né? Todos nós. Uhum. É um luto coletivo, né? Como a gente pode Isso. usar essa expressão, um luto coletivo, porque é uma perda coletiva. E aqui Sim. eu pontuei, naquela linha que a gente desenvolveu desse tema da noite, esse aspecto de que o luto é vivenciado como um processo, né? Processo de luto. E aqui tem um ponto bem desafiador, porque assim, algumas pessoas vão achar que existe um tempo específico, né? Mas quando a gente fala do processo, é justamente porque ele não está ali devidamente pontuado, né? Ele tem esse fato de ir e vir, né? Ele vai Sim. e de repente você se sente de novo abraçado pela mesma tristeza, né? Como é que a É, gente alguns pode fazer isso? estudos, alguns estudos tentam pontuar, né, o luto como uma fase que dura entre 3 meses, um ano, às vezes chega a 2 anos, mas a gente sabe que vai de pessoa para pessoa, vai da história, vai da ligação que aquela pessoa tinha com tal situação, pessoa ou animal, né? Estou colocando aqui o luto como perda. E também a gente não pode deixar de pontuar o luto em pessoas doentes, né? Ou que tem algum ente da família doente. Aquele luto já começa ali, o sofrimento antecipado da perda. E aí a gente tem uma psiquiatra, né, suíça, a Elisabeth Kübler-Ross, eu acho que é isso, me corrija se estiver errado o sobrenome, que ela pontua o luto como 5 fases, né? E Sim. eu gosto de mencionar essas fases, mas eu também gosto de deixar claro que essas fases elas não são rígidas. Nem todo mundo vai passar por essas fases igualmente. Então a gente tem, né, a fase da negação, depois a gente vem com a fase da raiva, depois a gente vem com a barganha, a depressão até a aceitação, né, que seria essa cura do luto. E o que seria Uhum. isso, né? A negação é aquilo de não estou acreditando, isso não pode estar acontecendo, né? A raiva é tentar culpar alguém. Até aquela pessoa que trouxe uma notícia ruim, né? Poxa, fulano tem culpa. Se fulano tivesse feito diferente, isso não estaria acontecendo. E aí a gente vem para a barganha, né? A barganha é prometer, fazer promessas a Deus, ao outro, de que eu vou mudar, eu vou fazer algo diferente, porque eu sei que se eu fizer algo diferente, um milagre vai acontecer, algo de bom vai acontecer, né? E isso acontece muito em pacientes que estão em estados terminais, né? Eles acreditam numa melhora ali no milagre. E não só eles, mas às vezes os entes queridos, né? E depois da barganha, a gente vem para depressão. A depressão não de maneira patológica, eu não falo a depressão de uma maneira, estou com depressão, doença, não. Estou melancólico, né? Freud, ele Uhum. fala que o luto, as pessoas elas tendem a se voltar para dentro, para si mesmo, né? Elas se isolam. Eu não estou lembrando agora o nome que tem, que o Freud fala do livro. Me faltou a memória agora, se o Dalmo souber. Justamente luto e melancolia. Luto e Esse, melancolia. exatamente, exatamente. Então, o Freud ele fala bem desse sentimento, né, intrínseco, que a pessoa ela Uhum. precisa se voltar para o íntimo, né? E ela se isola. E isso acontece muito na depressão, essa melancolia, essa falta de ânimo, essa falta de vontade de voltar à normalidade, né? E enfim, a gente vem para a fase de aceitação, que é uma fase de racionalidade, eu diria, né? As pessoas elas começam a ter congruência da realidade com os sentimentos. E aí as coisas vão normalizando. É interessante, essa teoria das fases, é bem interessante. E aí, falando da negação, até a negação, né? Começando pela negação, é bem interessante porque parece que a negação tem fases, né?
Porque primeiro é assim, eu não acredito, né? Eu não acredito. Sim. Essa é uma frase que todo mundo sempre, quase sempre usa, né? Eu não acredito que isso É. aconteceu. E E por que aí, comigo, né? e aqui justamente o segundo, né? Por que que isso acontece comigo, né? Com a minha família? Porque e aquela pergunta que envolve até uma certa moralidade, né? Tanta gente ruim e fulano que era tão bom ficou, né? Então veja que dentro da negação a gente encontra o eu não acredito, depois porque comigo. E a terceira fase da negação, que aí eu acho interessante, porque é quando passa da negação para raiva mesmo, é quando assim, se alguém tivesse feito algo diferente, a gente não enfrentaria isso, né? Então eu vejo que até na negação, quando vai passando o primeiro momento da raiva, ainda estaria abraçado com essa negação, né? Porque eu tenho raiva de alguém, porque esse alguém, na minha opinião, poderia ter feito algo diferente, né? E tem Sim. um interlace com a noção de culpa, né? Porque assim, por exemplo, se tivesse chegado mais cedo, se tivesse levado mais cedo, se a gente tivesse reagido antes, então veja que a gente vai sempre buscando esse bode expiatório. E aí eu acho que essa ideia do bode expiatório marca essa passagem da negação para a raiva, né? Você precisa ter raiva de alguém, né? Ou de Sim. você mesmo, né? Pode ser É também de uma você mesmo, né? transferência, né, de sentimento, é uma forma de extravasar, né? E aí a Elizabeth Kubler-Ross, ela não fala sobre essa partezinha que eu falo aqui da negação dividida e a negação tocando a raiva, né? A raiva. Mas parece, pelo menos assim, na leitura que eu faço, parece que essas duas fases, elas estão ali muito conectadas, né? Porque a Elizabeth diz assim, não é cronológico e não é obrigatório assim, mas parece que pelo menos essas duas estão muito alinhadas ali, né? Tem uma passagem bem Sim. interessante, né? E a gente E pode ver aí, essa questão da raiva, né? Quando se transfere a culpa para alguém, trazendo para essa pandemia, né? Os chineses, né? Poxa, é, por que que eles foram comer morcego? E isso foram os chineses. Será que eles fizeram de propósito? Aí vem toda uma teoria da conspiração. Isso é um exemplo, né? No na justamente nossa essa ideia atualidade. que foi feito em laboratório, pronto, achar um culpado para o caos que a gente vivencia, né? Sim. E também, mas assim, também no nível social, essa negação, tipo, é uma gripezinha, tá nessa parte da negação, né? Você não quer aceitar que tem um imenso desafio se chegando, né? E aí é que a gente vai percebendo o quanto, e a gente vai falar um pouquinho mais na frente, né, para eu não tomar a sua palavra, o quanto essas etapas de luto, tanto pessoal quanto coletiva, podem ser adoecidas, né? Podem ter essa dinâmica adoecida. E nessas possíveis fases do luto, né, como você já começou a falar, o que é que a gente poderia ainda destacar na sua opinião, posto esse desafio da não despedida, né? Esse é um momento de não despedida que a gente vem vivenciando. Sim, eu acho que entra muito nisso da aceitação, né? De aceitar que essa situação está acontecendo e que veio a mudar nossa realidade. E agora tentar viver uma nova realidade, né? Tentar se adequar e lamentar menos. Eu acho que o que aconteceu já aconteceu. Agora é a gente entrar numa congruência de o que fazer com isso, né? Uhum. Como que eu posso lidar com a perda, por exemplo, de um emprego, né? Eu acho que tem acontecido muito. Sim. Então, é você buscar alternativas para isso, né? Vou começar a colocar currículos em outros lugares que estão agora empregando. Eu vi uma reportagem recente no JPB de mercados que eles estão atendendo por aplicativo e aí agora eles separaram um corredor somente para aplicativo. Então, eles estão contratando. E aí passou uma moça que ela estava 1 ano sem emprego. E agora ela conseguiu emprego. Então, a gente tentar ver os pontos positivos, né? Não que se tenha muito, mas sempre há como olhar por um outro ângulo, né? Porque, porque aqui a última fase do luto é justamente essa aceitação, né? Quando a gente vai para essa leitura que tá certo que é bem antes, né? Mas quando Freud fala do luto e melancolia,
essa última etapa aparece ali como se fosse uma dimensão curativa, né? A pessoa está curada. Aí, Sim. destacando, claro que curado não significa que o luto seja doença, né? Quer dizer que a ferida deixada por alguém ou por alguma situação, ela foi preenchida, né? Aqui a gente tem um preenchimento. E a vida vai seguir, né? Do ponto de vista social, isso que você fala cabe muito nesse ponto de vista social, né? Apesar das perdas, a gente tentar construir rotas alternativas. Isso seria uma forma da aceitação. E aqui tem uma pergunta, uma fala bem interessante, muitas pessoas que não sabem que estão paradas em determinadas fases do luto, ou determinada fase do luto, acredita que já superou. É um tema muito importante, que muitas pessoas não conhecem. Mas aqui tem um desafio, né? Como é que a gente vai fazer para perceber que está estacionado em uma fase do luto? Esse é um Eu, nó, a- eu acho que o primordial é desapegar do passado. É entender que você certo? agora está no presente e viver no presente. E também não pular para o futuro. Porque surge uma certa ansiedade, se fala pouco, né, de ansiedade relacionada ao luto, mas eu enxergo a ansiedade no luto do e se? E se fulano não tivesse morrido? E se essa corona não tivesse nas nossas vidas? E se eu não tivesse perdido o emprego, né? Então esse e se está muito presente. E o passado também, poxa, eu gostava tanto daquele emprego, poxa, eu amava fulano, no caso de um relacionamento quando acaba, né? Ou Uhum. aquele ente querido, eu não sei mais viver sem ele, e a gente jantava junto, e a gente tinha uma rotina, e daí sair desse passado e desse futuro e ficar no presente, né? E entender que Uhum. estar no presente não é esquecer as lembranças, mas é lembrá-las com saudade, de forma saudosa e não dolorosa. Porque até, só complementando assim, né? Porque essa dimensão do passado pode segurar a pessoa em qualquer fase do luto. Por exemplo, ela pode estar presa na negação por muito tempo. Aqui é um processo de adoecimento. Pode estar no A gente processo de entra pro, raiva, a gente entra pro né? luto patológico, né? Justamente. Porque assim, você ficar com aquela raiva que nunca passou, por exemplo, a perda de alguém e você acreditar que tem um responsável pela perda. Então, se você constrói isso, você fica aprisionado ali no passado, né? Mas, ao mesmo tempo, esse e se termina boicotando o que aconteceu de positivo, né? Porque, veja, o passado tem um aspecto positivo, né? Eu vou lembrar das coisas boas que eu vivi Sim. com determinada pessoa, né? Ele se torna presente, a pessoa se torna presente. Então, parece que o que a gente pode chamar de luto saudável, vamos dizer assim, é quando você consegue dialogar com o passado, né? Ele já não tem aquele peso aprisionador. A gente poderia. Você concorda com essa visão assim? Eu concordo, inclusive isso entra até nos tipos de lutos patológicos que eu gostaria de mencionar, né? A gente tem um luto crônico. O que seria o luto crônico? Ele ultrapassa aquele tempo normal de luto, né? Alguns estudiosos, como eu coloquei aqui, falando 3 meses a 1 ano, ou até Sim. 2 anos, mas passou disso aí, a gente já vê um luto crônico. Tem o luto severo, né, que é aquele luto assim que as emoções elas são muito aprofundadas, elas não passam por fases, elas simplesmente estacionam de forma a atordoar muito, né, aquela pessoa. E a gente tem o luto retardado ou ausente, que entra nisso que o Dalma acabou de falar, né? Simplesmente a pessoa não passa bem por essas fases, por exemplo, não volta para o passado, como o Dalmo falou, de viver boas lembranças. Ela ignora que aquilo tudo existiu como forma de Uhum. fuga, como forma de não sofrer. E as consequências, elas sempre vêm mais tarde. Então, elas sempre vêm Uhum. de forma a somatizar fisicamente, de forma a desenvolver uma patologia como ansiedade, como depressão, ou de algum momento que nem é extremo abalar tanto uma pessoa, porque na verdade não é aquele momento pontual, é algo passado que ela não elaborou bem, né? No caso, Uhum. o luto. E aqui a gente sabe que tem até um chavão que diz, né? A depressão é excesso de passado, né? Porque você falou da relação Sim, entre, claro, né? É claro, como você falou, ansiedade e luto, mas depressão e luto também, né? Ansiedade e depressão, esses são os grandes desafios, assim, relativos ao luto, né? Porque, por exemplo, alguém que é de tanta dor acredita que não consegue viver sem aquele que partiu, né? Então sim, veja até que ponto o seu presente se comprometeu, né?
Seu presente se compromete a tal ponto que ela não vê mais significado. Entre os lutos que você apresentou aqui, as possibilidades de entendimento do luto adoecido, né, o luto patológico, tem um desafio que eu estava percebendo que é um tipo de acumulação de luto. Não sei se você viu alguma coisa nesse sentido, tipo, você não vivenciar bem um processo ou não terminar um processo e em seguida já viu um outro. Eu vi Sim, isso, é bem interessante para agora, né? Sobretudo para agora. eu já vi isso muito na clínica, né, com pacientes, de uma má elaboração, podemos dizer assim, de uma perda, não necessariamente de morte, e ela vir Sim. somada a outras perdas, né? Porque a vida ela é um ciclo de mudanças constantes, e para algumas pessoas a mudança não é natural, é muito difícil lidar. Então essa mudança acaba virando um luto. E desse luto surgem esses outros lutos, né? Vai acumulando, ela simplesmente passa a viver no passado, né? De, poxa, aquilo aconteceu e depois aquela outra coisa, e vai acumulando e vai acumulando. E isso adoece, né? Uhum. Você veja que coisas que parecem simples, quando a gente olha do mundo adulto, coisas que parecem simples, né? Mas alguém, criança, a criança que perde o cachorrinho de estimação, 3 meses depois, aí alguém substitui o que aqui depois eu vou querer que você fale um pouquinho sobre esse negócio da substituição, que é um labirinto. O cachorrinho morreu, o pai deu outro. O cachorrinho morreu, o pai deu outro. O outro que chegou também morreu. Então são duas perdas ali, vamos supor, em 3 meses, né? E aí você percebe essa substituição, mas o desafio dos lutos que vão se impondo até que você não saiba mais onde foi que começou. É aqui que tem um grande labirinto, né? Não saber onde começou. Alguns Mas, pontos, né? Pode sim. continuar. Mas assim, eu lembro, eu mandei para você, eu deixei um espaço com perguntas e duas perguntas bem intrigantes, né? Assim, pelo menos foram as que eu destaquei e mandei para você. Uma eu acho que você já respondeu, que é aquela assim, como é que eu sei que meu luto é adoecido, né? E aí eu acho que o e se que você apresentou é bem explicativo, né? Porque tem uma sensação de culpa. Mas aqui um imenso desafio numa pergunta é como é que eu falo disso para crianças? Esse é o Então, nó. essa pergunta é muito importante. Entra na Uhum, esfera de o adulto de hoje foi a criança de ontem. uhum, Então, outro ponto também que a gente deve analisar é criança entende mais do que a gente imagina. Às vezes a gente subestima o que elas possam entender. E aí eu vou voltar um pouquinho na tua fala do cachorrinho. Se simplesmente eu tenho uma criança que ela gosta muito de um animal de estimação, né? E esse animal vem a falecer ou a fugir, acontece muito. E o adulto uhum. simplesmente substitui, a criança ela perde aquela noção do ciclo da vida, né? A gente nasce, a gente cresce, reproduz e morre. É difícil para o ser humano aceitar que nós somos finitos, mas é necessário. E isso começa desde a infância. Entender que hoje estamos aqui e temos que fazer o nosso melhor, temos que viver o hoje, mas que amanhã podemos não estar. E tá preparado para lidar com perdas. Claro que você não vai chegar para uma criança e falar de maneira brusca. Teu cachorro morreu, teu cachorro fugiu. Não, você vai sentar e você vai explicar. E explicar de forma suave, né? Suave, mas sem omitir, sem mentir, né? Então é interessante você falar para a criança, explicar o ciclo da vida, explicar dentro até da tua religião, né? Se você está criando uma criança dentro daquela religião, tentar explicar dentro daquela religião. E a criança ela começa a entender que o luto ele ocorre desde cedo, que não se tem hora para acontecer. A gente não escolhe a pessoa, o lugar e a hora. E aí, através de desenhos, é importante. E eu lembrei que existe o luto de membros, né? A questão de você perder um membro, um braço, uma perna. E eu já vi alguns autores trabalhando com enterro simbólico para a criança entender, né? O enterro ele é importante para o ser humano para a gente dar um fim naquilo ali, para a gente fechar, né? A Gestalt fala muito de fechar a questão, né? Então, o enterro está ali para a gente se despedir, para a gente entender que aquilo aconteceu. Então, com a criança, vai por essa mesma linha. O que muda são as palavras, né?
suavizar, colocar numa linguagem que ela possa entender. E responder as perguntas dela, né? Buscar que ela pergunte. É importante que ela pergunte. E aqui, só tomando como referência o que você fala, mas é assim, o adulto, a criança de hoje, o adulto do amanhã. O adulto de hoje, a criança de ontem. Mas assim, é aqui que nasce um grande labirinto, né? Porque a gente tem uma dificuldade com a morte, o adulto tem dificuldade, todo mundo tem, porque essa ideia de finitude é uma ideia que não é uma ideia muito bem vendida, né? Assim, não faz bem falar disso, parece, nessa sociedade do capital. Falar sobre finitude é uma furada, né? E é aqui que nasce um desafio, porque muitas vezes o adulto não consegue introduzir a criança nesse cenário, porque ele também não consegue dialogar com isso, né? Pela sua história, por elementos anteriores. Basta ver como a nossa cultura representa a morte, né? A história do Jung e os arquétipos, né? Como é que você desenha a morte? Ela está com um capuz preto, não vê o rosto É e tem algo uma... sombrio. É isso. Só que aqui é que é interessante, porque o fato de não mostrar o rosto da morte deveria ser uma forma de contemplar essa dimensão de mistério, né? E não de medo. Mas a gente vê como se inverteu isso para uma ótica de medo, né? E um desafio nesse sentido é que muitas vezes o adulto tenta dar uma enrolada na criança, né? Porque na verdade ele não consegue dialogar com isso, então ele tenta fugir da criança. E aí, por exemplo, aquela história do seu pai fez uma viagem, seu pai virou estrelinha, né? Bom, até isso aqui está comprovado por teorias, né? Que até ali na margem dos 5 anos, a criança entende isso como de maneira concreta, né? Por exemplo, Sim. quando você disser para uma Ela não criança assim, elabora o abstrato, né? Ali o abstrato para ela. e aqui tem um ponto, né? Porque até essa idade, e aqui serve até de uma dica para quem está ouvindo a gente, né? Até os 5 anos por ali, mais ou menos, a criança vai entender de maneira muito concreta. Então, quando você fala de viagem, ela espera que ele volte, né? E isso pode Viagem gerar uma ansiedade, né? Porque essa volta nunca ocorre. E às o vezes tempo passa. até essa criança um dia vai crescer. E aí a questão da raiva dessa criança, de forma até a nível inconsciente, né? Ele mentiu para Sim, mim, né? justamente. A É. falta de confiança que essa criança pode vir a desenvolver em outras pessoas, né? E também a história da estrelinha, né? Que não dá também para a estrela. A estrela é bonito, mas já tem muita estrela no céu, né? Já tem muita estrela. E aí, uma pergunta bem séria é como é que a gente fala. Renata já apresentou aqui numa linguagem mais leve, mas com a verdade, né? A vida tem esse ciclo, esse é um processo que todo mundo tem que passar. Ele morreu porque as pessoas são assim. Não vai dizer diretamente ele morreu, mas assim, vai dar uma amenizada na linguagem, Ele né? partiu, a palavra partiu, né? Pode ser colocada aí. Então é Porque você não está melhor, falando que partiu é para uma melhor. viagem, partiu para um lugar melhor, para um lugar que a gente ainda desconhece, mas a nossa crença acredita nisso, isso e isso. E daí, inserir a crença é muito importante, né? Para a Uhum. criança poder elaborar melhor. A ideia de céu funciona melhor do que o da estrela, né? Estar junto de Sim. Deus funciona melhor do que virou estrela. O Porque suporte isso ela vai ouvir estrutural. em todo lugar, né? A ideia de céu está disseminada aí por todo lugar. A ideia de estrela, não. A ideia de estrela, E é justamente que essa ideia de céu, inclusive, tem a ver com a dimensão de esperança, né? A esperança de que a vida não se encerra aqui, e esse é o senso quase coletivo, né, da nossa sociedade. Então veja que está amparado, né? É, uma pergunta que também tem, assim, levar a criança para o velório, né? Esse é um desafio. Bom, aqui a gente tem perspectivas diferentes, e aí é bom porque, como você é de uma linha e eu de outra, a gente tem duas respostas possíveis que são boas, né? Você quer começar? então, eu acho que depende, tem casos e casos, né? Primeiro, qual foi a causa da morte? Como está a aparência ali daquela pessoa, né? Eu acho que Uhum, tem situações que acabam sendo muito chocantes, então a gente precisa poupar as crianças disso. Mas talvez levá-la ao velório e não deixá-la se aproximar do caixão,
seria uma possibilidade, mas o fato dela estar ali, ela está vivenciando aquele momento e no momento correto, né? Que é o momento de luto. Porque Uhum. pode acontecer daquela criança não estar ali e ela ficar imaginando, mas será que ele morreu mesmo? Mas eu não vi. Então é importante aquela criança ver se possível, mas se não participar do momento ali com os entes queridos. Receber os pêsames é muito importante na nossa sociedade e a nível emocional também, né? Não é que receber os pêsames vai curar aquela dor, vai fazer passar, mas receber é um ato de carinho. Quem não gosta de ser acolhido, né? O acolhimento é muito importante no momento de luto, de perda. E até porque a gente tem um desafio que é assim, né? Na maioria das vezes diz assim, deixa a criança de fora, né? A gente coloca na casa de um tio, na casa de outra pessoa, né? É interessante porque na nossa perspectiva vai ter essa mesma resposta com uma diferença, né? Porque assim, claro, se não foi algo chocante, a única coisa que a gente coloca aqui é que, dependendo da idade, perguntar à criança o que é que ela acha de ir. Sim, E concordo. É aqui um fato que eu esqueci de mencionar, mas também não é, concordo. é porque assim, por exemplo, você não vai chegar e dizer você vai ficar em casa, mas também não vai dizer você vai com a gente. Você chega, e aí é interessante porque uma linguagem corporal, né? Você se abaixar para conversar com a criança, né? É ficar ali na altura dela, mais ou menos, e perguntar se ela quer ir, escutar o que ela tem para dizer, e como você falou, responder, né? O que ela perguntar. Se ela disser que não, pronto. Se ela disser que não, não tem para que forçar a vontade, né? Isso É, é e um. sobre a linguagem corporal, inclusive perceber se aquele não é realmente o não, ou se aquela criança, de certa forma, está se sentindo induzida, né? É, às vezes a Uhum. gente acaba perguntando, já induzindo a pergunta, a resposta, dizendo, você não quer ir, não, né? Isso, pronto. Isso Poxa, aí. pergunta de forma mais imparcial, né? Olha, vai ter um momento que a gente vai se despedir dele, isso é chamado de velório, depois a gente enterra para que ele siga o seu caminho. Você tem vontade de ir? A criança vai dizer Isso. o sim ou o não, mas você não insere, você não tem vontade de ir. E aqui um ponto que a gente também fala é que é o seguinte: se a criança for, né? Vamos supor que ela decida ir, e as condições são adequadas, permitir que ela chegue lá, inclusive com flores, se for o caso. Sim, Porque aí é uma forma de colocar a criança para participar de uma coisa que a gente chama de liturgia da despedida, né? Tem toda uma liturgia da despedida, né? Não é simplesmente ali. E é aqui que eu acho que esse momento nosso é um desafio grande, porque essa liturgia está quebrada, né? Porque você vê, a pessoa sai de casa para o hospital e muitas vezes, quando é um caso que a pessoa não consegue a cura, de lá mesmo tem que ir direto. Então, veja, essa liturgia quebrada, né? E essa liturgia quebrada nos coloca numa situação de fragilidade, né, em relação à morte, né? Mais fragilidade ainda, né, o não poder se despedir. é. Mas se é algo... Nessa Pode falar. situação de pandemia, né, a gente pode ver essa quebra quando os corpos eles estão sendo que ser enterrados muito rápido, né? E Exatamente. limitado o tanto de gente que pode ir naquele velório, naquele enterro, ou o tanto que aquele velório vai durar. Às vezes tem familiares que têm que ter notícia dos entes no hospital por telefone, não pode estar ali acompanhando, né? Porque questão de ser um vírus, né? De ser contagioso. Então, é uma Então, situação veja, bem difícil. quebrar algo que é sagrado, né, que é esse processo de despedida, né, uma liturgia da despedida, uma última visita, uma última fala, inclusive a ida de uma liderança religiosa, quando a pessoa professa alguma fé, tudo isso foi quebrado, né? Então veja que a exigência se torna maior, né, nesse sentido. E aqui a gente tem uma pergunta, deixa eu ver o nosso tempo. Eu quero aproveitar também para dizer o seguinte: se o tempo estiver acabando e aparecer o reloginho ali, aí a gente suspende mais volta, que é para a gente não quebrar o raciocínio, certo? Todo mundo que está Sim. aqui ficar Luta é um ciente. assunto extenso, né? Pois é. O último ponto daqueles que a gente traçou é como viver bem o luto. Quais seriam as indicações, se for possível dar indicação, né? Acho que a primeira coisa é afirmar isso, é viver o luto. É não fugir dele. É entender que é necessário. É necessário chorar, se possível, é necessário sofrer.
Porque às vezes a gente tenta ser forte, né? Até para não causar mais sofrimento a uma outra pessoa, né? Poxa, fulano é mais frágil, vou tá ali forte para ele sofrer menos, mas sofre junto, chora junto, né? Até para aquela pessoa se sentir mais acolhida, né? E você acaba também se acolhendo e se aproximando, né? Você encontra uma aproximação ali que antes não era vista. E isso faz parte para seguir em frente, né? O luto, ele tem ciclos. Então, você precisa viver isso para não vir a virar uma patologia, né? De acumular luto, como a gente falou, né? E de não se elaborar isso. E aqui é interessante porque, assim, o lugar que aquele que partiu vai ocupar a partir desse instante, né? Esse é um ponto interessante também, porque, por exemplo, a gente se reúne com a pessoa a semana toda, de repente a pessoa adoece e a gente não vê mais. O vazio na casa, tá o lugar vazio à mesa, né? E aqui é interessante porque reunir todo mundo depois de uma perda de qualquer proporção, pode ser do mais velho ou o mais jovem, o buraco na vida de quem ficou é o mesmo, né? O mesmo vazio. Mas, assim, o resgate da memória de quem partiu é interessante, né? Se reunia com a pessoa, mas uma vez que ela não está ali, o que foi que ele deixou, né? Essa herança, vamos dizer assim, também é uma forma de vivenciar esse luto, né? De se permitir viver o luto. Na Porque senão a gente... família, Sim, pode na falar, pode falar. família, há a questão dos papéis sociais, né? Dentro da nossa Sim. família, nós exercemos papéis sociais. Então, no momento que o ente querido vai, aquele papel fica ali vazio, digamos assim. E aí, Uhum. essa lacuna causa sofrimento, né? E aí, como preencher isso? E entra nisso que você está falando, né? Tentar resgatar memórias e tentar construir novas memórias também. Não, é importante você não tentar fazer tudo exatamente como era, porque não vai ser mais como era antes, isso é um fato. Mas você tentar buscar o que trazia de bom, né? As sensações boas que você sentia com aquela pessoa, você pode tentar levar adiante. Uhum. E aqui, porque assim, por que que isso é interessante? Porque pode criar uma imagem, como você falou, a ideia do forte é um erro, né? A ideia do eu tenho que ser forte. Não. Chora o tanto que tiver que chorar, se sentir vontade, chora. Se sentir vontade de abraçar alguém, abraça, certo? Só que assim, o lugar que ficou vazio, ele nunca vai ser preenchido, né? Isso é importante que se deixe bem pontuado, né? Não vai existir uma pessoa que substitua aquela que saiu. E é por isso que tanto Freud, mas também na teoria, na familiar sistêmica, esse é um aspecto fundamental porque é o seguinte, eu vou viver, eu tenho que viver, mesmo sabendo que tem um espaço vazio à mesa, né? Que era a cadeira que foi de alguém que participou e que agora deve participar de outra forma da minha vida, né? Então, porque a ideia do forte transmitida aos filhos, por exemplo. É muito comum que a gente encontre, inclusive quando os filhos falam dos pais que partiram, a ideia de que eu tenho que fazer isso porque o meu pai fazia assim. Então veja que termina sendo uma substituição nociva à estrutura da família, né? Termina sendo nocivo. Sim. E para a própria pessoa, né, que vai achar que precisa carregar essa responsabilidade. Não, a vida do outro, o ciclo se fecha e a gente está aqui graças à história dele, né? Graças à história dele é que a gente está aqui, mas a vida deve seguir e essa pessoa ocupa outro plano agora na nossa vida. É necessário redistribuir, né, os papéis, redistribuir a, a rotina, né, e não Uhum. substituir. Quando você Isso, redistribui, você pega os pontos positivos daquilo ali e tenta colocar, né? Você pega os pontos agradáveis, né? Por exemplo, fulano gostava de uma coisa e eu odiava fazer, eu só fazia porque ele gostava muito. Você precisa continuar isso? Você fazia aquilo porque causava algo bom naquela pessoa. E eu isso. acho que quem ama, né, quer o melhor. Então, é pensar daquilo, poxa, essa pessoa não está mais aqui, mas ela, quando estava aqui, queria o nosso melhor. Então, vamos buscar fazermos cada vez coisas que nos tragam sensações boas, né, que nos causem felicidade. E é aqui que o passado, presente e futuro ganham a rota normal, né? Porque, por exemplo, eu pego
as lembranças do passado que eu vivi com aquela pessoa, coloco elas aqui no meu presente e começo a dizer, bom, tudo que ele fez foi para trazer o melhor, então agora cabe a mim tentar construir esse melhor. Então, a pessoa passou a ocupar um outro espaço, né? Um novo espaço na nossa existência, né? E aí a gente teria o luto, vamos dizer assim, concluído, né? Chegou no ponto da cura, vamos dizer assim. Foi preenchido da maneira adequada o espaço que aquela pessoa deixou, mas não foi preenchido por outra, foi preenchido por uma nova forma dela se fazer presente, né? Então, concluiria-se assim, né? Essa linha do luto, linha do luto. Curar não significa esquecer, né? Significa elaborar. Então, É, você leva essa pessoa para o resto da sua vida, mas de forma saudável, de forma que você lembre e você abra um sorriso, e não que você crie uma angústia. e essa fala sua agora mostra como a gente entender que o nosso luto não é adoecido, né? Porque assim, eu lembrar daquela pessoa e essa lembrança trazer bem-estar, né? Trazer algo de bom. Isso mostra que o luto está sendo bem desenvolvido, né? Bem experimentado, vamos dizer assim. Porque lembrar e sorrir a partir de alguém que não está aqui é sinal de que essa pessoa está dentro de nós de outra forma, né? Pois, senhorita Renata, nós agradecemos a sua participação. Estamos encerrando a nossa noite de sexta-feira. E aí eu queria saber qual é o seu caminhamento nesse fechamento da nossa live. Eu acho que vai de encontro a tudo que nós trouxemos, né? É saber que perdas existem na vida, sejam elas por morte, que em determinado momento vai acontecer, ou a sua, ou de alguém que você ama, né? Não tem como fugir disso. E as perdas também em relação ao momento que nós estamos vivendo, né? Tenta focar no presente e o que você pode fazer hoje. E aí, a gente queria também abrir esse espaço aqui para alguma pergunta que possa aparecer das pessoas que estão aqui nos acompanhando. Caso alguém tenha alguma pergunta, a gente está com o espaço aberto aqui. Deixa eu ver. Muita gente passou por aqui. Uma prima sua, ó, um primo seu, Wagner Velocista. Ó. Boa noite, prima. Thaís, Carmen, Lucas Vieira, Virgínia, Tami Dantas, Gustavo, Tereza. Então veja que passou aqui um pessoal que acompanhou, o pessoal que está sempre acompanhando. Sim, tem umas perguntas aqui, ó. Vamos lá. Carlos Henrique aqui perguntando sobre o céu cultural. Essa dimensão religiosa tem um aspecto bem interessante, porque essa vivência da fé, ela termina dando um compasso importante, né, nesse processo de reorganização da perda. É porque eu estou tentando aqui achar algumas perguntas. Deixa eu ver. Não é que Ente a fé ela querido, seja imprescindível, né? Mas ela é importante, ela tem um papel importante. agora, por exemplo, uma pessoa que não professe nenhum tipo de fé não quer dizer que ela vai viver de maneira negativa o luto, né? Porque, por Não, exemplo, nas relações que se construíram, ela vai encontrar esse suporte do mesmo jeito que alguém que tem fé encontra no discurso religioso, né? Isso aqui é um desafio, viu? Quando o ente querido se vai, ele deixa vínculos. E aqui é esse desafio do o vínculo que ficou, mas eu não posso me despedir, né? Isso aqui é um... Deixa eu ver mais por aqui. Pronto. O velório e o enterro. É a possibilidade de uma despedida para a criança e para o adulto? É uma pergunta, né? De uma certa maneira já foi respondida, mas aí eu devolvo a você enquanto eu acho aqui outra. é o que a gente falou, né? O velório, o enterro, ele é marcante na questão da liturgia, né? Como ele falou, da gente não ter essa despedida brusca, né? Nem despedida, né? A gente tem essa perda brusca. E daí o velório, o enterro, ele entra como uma despedida, como uma chance de estar com aquela pessoa pela última vez, né? De forma mesmo que no sentimento ali, mesmo que de forma a ser acolhido por outras pessoas que venham a dar o pêsame, né? É importante esse sentimento de acolhimento. E aqui tem um posicionamento também, Thaís.
Frustração. Esse tipo de frustração é desnecessário fazer a criança passar. Ela deve estar se referindo ao processo de, como a gente falou, do luto e da despedida em relação ao mundo infantil, né? Como introduzir a criança aí. E você quer falar? Passa a palavra para você. Porque essa ideia da frustração é frustração como se fosse assim, não permite, é desnecessário que a criança passe por essa frustração. Mas, na verdade, isso vai depender muito da etapa de desenvolvimento da criança, mas é bom que a gente leve em consideração também que a vida vai ser feita justamente a partir das frustrações também. A vida reserva a todos nós uma pancada de frustrações, né? Frustração vai fazer sempre uma oposição à ideia de realização, né? E a ideia de realização é uma ideia um tanto quanto perigosa, porque assim, nenhum de nós vai realizar tudo. Então, da maneira adequada, a gente pode colocar a criança sem entender isso como uma frustração, porque talvez frustrante seja a criança não acompanhar esse processo de despedida de alguém, né? Ela se sentir E excluída, né? E isso pode trazer é, um dano até de autoconfiança para ela. Poxa, não fui de, incluída ali. nesse processo, justamente. E dependendo da idade, muito pior, né? Porque ela pode entender o seguinte: a pessoa que se separou de mim, alguém que faleceu, e eu não pude nem ir lá. Então é como se tivesse uma relação tão verticalizada que ela não pode participar daquilo, né? Então veja que por trás da ideia de frustração, a gente pode abrir um espaço para um abandono da criança, né? O que seria uma situação muito pior, um abandono afetivo, né? E aqui uma pergunta do psiquiatra Tiago, né? Como ajudar alguém que está por muito tempo na fase da negação? Então, é uma pergunta que a gente vai por várias vertentes, né? Primeiro, entender essa negação, se ela não está ali no viés com a raiva, né? A gente falou um pouquinho disso no início, né? Quando essa negação ela se mistura um pouco com a raiva. Até o Dalmo colocou aqui a negação como três fases, né? Acho que foi isso, né? Sobre a Sim. negação. Então, Uhum. é começar a questionar essa pessoa. Nota se a gente usa o discurso socrático. O que seria isso, né? Colocar aquela pessoa para discutir com ela mesma, né? Pensar bem na congruência da realidade com o que ela está criando na cabeça, né? Uhum. Tentar fazer com que ela encontre respostas, né? E não só negar aquele fato, não só tentar culpar alguém. Uhum. E aqui eu vou pedir desculpa a Thaís, porque eu interpretei errado o que ela falou. Ela colocou ali, ó. Frustração que ela falou foi em relação a inventar uma história para criança, de que Ah, o estrelinha. Desculpa, Thaís, desculpa mesmo. Foi porque perdão aí. Agora sim, agora eu. Enquanto aquela primeira resposta continua valendo em alguns casos que o adulto não quer que a criança participe, mas agora sim eu faço a justiça e você está certa. É frustrante para a criança ela ser escondida da história que de fato aconteceu, né? Ela não sim. participar daquele processo. Então, mais uma vez eu peço desculpa e agora eu vou dizer, concordo plenamente. É frustrante para a criança deixar ela de fora dessa situação. Tudo bem. E sobre a Vamos ver mais. negação, um detalhe Fica à importante vontade. que eu esqueci de falar é que a negação ela é um mecanismo de defesa, né? Então, é Justamente. a gente entender até onde esse mecanismo de defesa ele está sendo benéfico, né? E começar a questionar o e se, que eu falei também no início, né? A pessoa começa a perguntar e se eu tivesse feito diferente? E se isso não tivesse acontecido? E aí tentar questionar esse e se trazer ela para o presente, né? Uhum. E também é interessante porque quando a gente fala desse mecanismo de defesa, é por isso que é chamado de etapas, né? Porque o processo natural, a pessoa vai atravessando essas etapas até que consiga assimilar a sua nova condição, né? É, mas é bom ressaltar também que por que é um mecanismo de defesa, né? É um mecanismo de defesa porque é algo tão impactante que eu vou precisar de um tempo para ir assimilando aquele processo, né? É bem interessante essa perspectiva aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, porque a gente tem tempo. Inclusive, Renata, eu acho que esse é um tema para mais de uma live, viu? Não é, tem que ser Sim, umas duas sim. lives. Até para a gente focar também na questão das perdas que não sejam de morte, né? Uhum.
Então vamos fazer o seguinte, inclusive está dizendo aqui que eu tenho 28 segundos. Eu vou fechar essa daqui e a gente reabre para falar sobre essas outras perdas. Pode ser? Pode ser sim. Pronto, Espero vocês então lá, então. a gente está esperando vocês. Vai fechar e reabrir aqui para a gente voltar ao assunto.